Está começando o Entre Linhas, seu programa de literatura e livros na TV Cultura. A gente foi conferir a peça O Mercador de Veneza, de Shakespeare, em cartaz no Tucarena, em São Paulo. Porque sou judeu. O programa relembra a ensaísta e tradutora Bárbara Eliodoro, a maior especialista brasileira na obra do clássico inglês. Eu nunca reli uma peça que eu não dissesse, puxa, eu não tinha notado isso. Há sempre alguma coisa nova. E o escritor Edson Aran fala do mirabolante romance Quincas Borba e Nosferatu. A minha ambição não era levar o Machado para o gótico, mas trazer o gótico para o Machado. O Entre Linhas começa com o ator Dan Stubach, que encabeça o elenco de O Mercador de Veneza, com a diretora da peça, Daniela Stirbulov, e com o tradutor Bruno Cavalcante, que adaptou a obra de Shakespeare. Ele me ofende, me xinga, humilha, de minhas ganhos ele desdenha, minhas perdas ele ri, estraga tudo, atrapalha meus negócios, humilha meu povo. Tudo isso por quê? Dan, Shakespeare é um autor atemporal, universal, não precisa de justificativa para montá-lo em qualquer lugar ou momento. Mas há alguma razão para fazer O Mercador de Veneza no Brasil em 2025? Tem, claro. Bom, são duas, a princípio, que me ocorrem. Primeiro, o desafio artístico, né? Você tem um desafio artístico de ter um personagem que tá aí há 400 anos, sei lá, e é um desafio artístico muito interessante para mim. A outra é dizer as coisas que a peça diz, expor as coisas que a peça diz, nos dias de hoje ganham uma outra dimensão porque elas se mantêm atuais. Então, há uma provocação aí. Como nós estamos há tanto tempo falando as mesmas coisas, com as mesmas dificuldades como sociedade e como indivíduos com essa dificuldade maluca de aceitar quem é diferente da gente. De alguma maneira, se você for pensar, essas questões são mais atuais, mais presentes e mais radicais nos dias de hoje do que eram nessa época. Quer dizer, nessa época também era, na época que Shakespeare escreveu e na época que passa a peça, né? Que são duas épocas, vamos dizer assim, diferentes. Mas e nas duas a intolerância está presente. Nas três, se a gente contar com hoje. Qual motivo? Porque sou judeu. Para nós tentarmos entender, na verdade, essa peça, nós partimos do seguinte. Existe um mercador, Antônio, que tem um amigo chamado Bassânio. Esse amigo Bassânio quer conquistar uma jovem princesa chamada Pórcia. Acontece que ele não tem dinheiro. Então, ele pede a Antônio, Antônio também não tem para emprestar. Os dois vão ao Shylock, que é, enfim, o judeu com dinheiro na peça, e o Shylock decide emprestar. Agora, para não pedir uma multa, né, para que esse empréstimo aconteça, o Shylock faz uma proposta ao Antônio. Eu empresto dinheiro, mas como multa, como garantia, você me dá uma libra, um pedaço da sua carne. Ou seja, ele não vai cobrar juros. Não cobro juros, não cobro, mas a multa é essa. Então, se você não paga dentro do tempo estipulado, a multa é essa. 3 meses, 3.000. Nunca. Senhor, não pede dinheiro. Sempre ouvi que não pede dinheiro emprestado. Há juros, nem empresta. Há juros, não? Exato, eu nunca faço isso. Basicamente, a peça original e qualquer outra montagem vai sempre rodar nesse ponto. Cobra-se ou não a multa. Perfeito. E aí a questão do dinheiro entra em jogo, entra em questão também essa figura de um judeu que é visto como um agiota, que, enfim, tem uma atitude que a gente pode dizer que é cruel, mas a peça mostra logo no início que ele sofreu muito antissemitismo. A peça começa, a gente não está dando spoiler porque é a primeira cena, ele sendo hostilizado, né? A gente não vê nenhum personagem que é bonzinho e nem o mal. A gente vê os dois lados de todos os personagens. E isso vai criando uma angústia, porque você fala, gente, quem são essas pessoas? E eles têm atitudes que são asquerosas, todos eles, né? É uma peça que Judi Dench fez e ela tem um livro que ela escreve e ela fala, quando eu leio esse texto me dá uma angústia, me dá um mal-estar. E é isso, é sobre o humano, que o humano nunca é uma coisa. Na verdade, ele é moldado através das relações que ele vai tendo. E aí eu acho que Shakespeare, nisso, consegue trazer essas contradições. Então, todo personagem tem uma contradição. Cara, quando o Shakespeare escreveu a peça, ele não conhecia nenhum judeu.
porque eles eram proibidos na Inglaterra. Ele tinha sido enforcado um médico que descobriu que ele era judeu e tal. Era português, né? Exato. E de um país que tem essa longa história também de relação de perseguição, depois de conversão. Então, eu acho que são várias perseguições e várias coisas que se conversam. No nosso caso, eu achava importante que as pessoas entendessem o porquê do Shylock fazer as coisas que ele faz. Tem essa importância de você ter esse desafio de mostrar para as pessoas por que as pessoas fazem o que elas fazem. Quando as pessoas entendem o porquê você faz o que você faz, o personagem, elas se compadecem, se perguntam, e se fosse eu, se colocam nesse lugar, têm compaixão, torna a situação também mais contraditória, no sentido de interessante, porque não tem herói, não tem vilão, se você entende todos os porquês, né? Não é caricato de nenhuma maneira, não é um estereótipo de nada, é uma pessoa. E também, ao ser uma pessoa, não é um povo, é uma pessoa. E assim, ela não é preconceituosa de nenhuma maneira. Apenas mostra o que o preconceito é capaz, até onde o ódio pode nos levar, e quem tem direito ao ódio, né? Todos nós temos direito ao ódio ou não. Quem de nós tem que terminar e parar com o ódio, que aliás também é outra discussão atual. Eu prometi por tudo que há de mais sagrado que teria recolhido a minha multa, como lei manda, como está descrito em contrato, que lei e justiça reconhecem como legal. Como é que isso aparece na sua concepção cênica mesmo? A gente está aqui no cenário da peça. Acho que essa decisão veio muito quando eu comecei a estudar a obra, entender também o período que ela foi escrita e o contexto histórico, e de entender que lá era um mercantilismo que já começava a nascer e pulsar ideias capitalistas. Então, estava se tratando disso também. Em conversa com a cenógrafa, a gente veio com essa ideia de jogar a peça para a década de 90, que é um lugar onde a globalização estava começando, né, a um avanço desenfreado, e eu também tinha certeza que eu não queria colocar no hoje, porque a gente já entraria com internet, celular, que mudam completamente as relações. E aí seria muito difícil, seria uma outra adaptação. Então a gente pensou meio nessa década de 90, pensando nesse lugar onde o dinheiro ainda sendo papel, mas chegando em outro lugar, esse período, né, da coisa analógica virando digital, também como um contraponto aí do mercantilismo com o capitalismo. E aí eu também tinha a ideia de querer colocar a coisa do coração, porque coração é vida, coração é o que pulsa, coração é um pedaço de carne também, né, que poderia ser de qualquer outro lugar, mas ele escolhe ser, né, do coração. E também por causa dessa métrica que Shakespeare sempre propõe, que no nosso texto não é, porque é escrito em prosa e por isso é considerado uma comédia, mas em outros, quando é inverso, existe uma rítmica do coração. Então eu queria trazer isso, de certa forma, para a encenação, e aí as coisas foram se juntando, dessa coisa da Bolsa de Valores, que você pode ler como uma coisa do dinheiro que desce e sobe a todo momento, mas também como o nosso batimento, que a qualquer momento pode parar. Caramba! Muito bem. Sim, senhor, por 3 meses. 3 meses? Bruno, eu estou aqui com uma das mais renomadas traduções do Mercador de Veneza, que é da Bárbara Heliodora, e você fez a sua tradução para esse espetáculo. Obviamente, adaptando à concepção dramatúrgica, a uma enfim, atualização linguística também, ao modo de falar, para soar mais fluente e tal. Enfim, em linhas gerais, qual foi o seu trabalho com o texto shakespeariano? Olha, em linhas gerais, eu acho que o que pode definir melhor esse trabalho, mais do que qualquer corte, mais do que qualquer... existem criações de cenas, né? Existem inserções, cenas, né? Inserções de cenas que não existem no Shakespeare original e que não existem nas outras adaptações que eu li também para estudar. Em linhas gerais, o mais importante é esse texto caber na boca dos atores e soar fluido para a plateia. Se há ladrões em terra, há ladrões em mar. Se há ratos em terra, há ratos em mar. Piratos. Talvez o grande ganho dessa montagem de ter um adaptador era a ideia da gente não perder a poesia, já que estamos falando de literatura, e sem perder a compreensão. Quer dizer, você conseguir adaptar um texto que todo mundo entendesse sem perder a musicalidade, a poesia, a beleza das palavras de Shakespeare, né? Eu acho que essa é a força do trabalho do Bruno, é a nossa intenção aqui. Falar bem um texto, né?
palavras, celebrar a palavra. Eu acho que é um espetáculo da palavra. Tem tudo isso, tem a imagem, tal, mas ele é da palavra, do sentido, né? Quais foram as suas intervenções nessa adaptação do Mercador de Veneza? Foram muitas, bastante. Assim, eu sou um ator muito... Eu vivo essa história, continuo vivendo, né? Mas nesse processo, sempre sou assim, mas nesse aqui, de muita interferência, muito diálogo. Muito teste também, tem muita coisa que eu propus que não entrou e vice-versa. Sir Shylock está presente. Sir Shylock. Uma delas é a frase, nenhum homem pode não ser o que é. A frase que termina o julgamento, que é um momento icônico no espetáculo, significativo, é I'm content. Essa é a última frase que Shylock fala, ele perde o julgamento e a frase, e aí o que você tem a dizer, né? Você está satisfeito? I am content. E ele perde tudo e ele fala, estou satisfeito. Porque de alguma maneira ele vai continuar sendo o que ele é, ele não vai... Porque ele é condenado, ele é condenado a se converter para o catolicismo, né? Para ser cristão. Então, talvez mesmo convertido oficialmente, ele continuar sendo quem ele é. E isso também tem a ver com o fato de que nesse momento do espetáculo, todos se mostram quem são. Todos no bem e no mal, né? E essa é uma das forças do espetáculo, mostrar quem as pessoas realmente são e quem elas fingem ser, né? E, enfim, e quem faz isso voluntariamente ou involuntariamente. O senhor vai me perguntar por que prefiro uma libra de carne deste homem falido a 3.000 coroas que me deve? Pois bem, me dou o direito de não dar explicação. Dizer apenas que minha vontade, porque quero. E porque é meu direito, senhor. E é um momento, já para o final do espetáculo, em que você recita um poema do Yehuda Mihai. Daí fica claro que é uma intervenção, né? Eu queria... Existe sempre uma questão de como terminar esse espetáculo, né? Em algumas montagens no Al Pacino, termina com o Shylock sozinho em casa, ele andando sozinho, falando sozinho. Quando eu vi a peça, na montagem do Patrick Stewart na Inglaterra, os personagens estão todos em cena e o Shylock fica andando atrás deles, assim, meio na penumbra. Outros relatos que eu vi de cena. Então, como terminar esse espetáculo? Dizem que algumas cenas foram perdidas. Isso é muito comum e muito possível no Shakespeare, na medida que ele dava uma cena para um e dava para outro, e essas cenas podem ter sido perdidas. Então, independente disso, a gente tinha que achar um lugar para terminar. E eu achava que o fim não era, de alguma maneira, como atores a gente se colocar, e não como personagem acontecer uma cena dentro da lógica da peça. E a partir daí eu vim com essa poesia que daí, surpreendentemente, muita gente me fala que fica emocionada, muito, e não sabe nem explicar porquê, daí eu acho mais legal. As pessoas ficarem emocionadas por uma sensação, por uma música, e eu acho que essa poesia dá essa sensação do ciclo, que aí sim, uma coisa que me interessa, sobre os tempos que não mudam e sobre as coisas que se repetem. Aí eu tive uma interferência na poesia, porque a poesia fala, era uma vez um museu, dentro do museu havia um templo, dentro do templo estou eu, dentro de mim, meu coração. Dentro do meu coração está um museu, esse é o original. E a nossa era uma vez um teatro. Dentro do teatro havia um museu, dentro desse museu havia um templo, dentro do templo estamos nós, que também inclui a plateia e tudo mais. E você também trocou sinagoga por templo, né? Sim, isso é uma ótima pergunta e tudo tem motivo, ainda bem que você notou, porque o templo é a casa de todos e não é independente de religião. E eu também termino de uma maneira diferente, né? Que eu falo dentro de nós o silêncio. E eu queria ter falado, que daí não deixaram, mas era falar o mesmo silêncio. Porque eu acredito que é isso, né? Que é disso que a gente está falando aqui também. Que dentro de nós há o mesmo silêncio, seja o templo que for, né? O mesmo lugar de reza, o mesmo vazio, a mesma inconformidade com o absurdo, principalmente para quem vem a um teatro, né? Que são pessoas, na maioria, a grande maioria, pessoas do bem e que acreditam que a arte pode modificar alguma coisa, senão aqui não viriam, né? Então, é desse lugar que eu estou falando no final, de que nós lamentamos juntos a impossibilidade de sermos melhor como sociedade. E choramos e esperançamos juntos, né? Mas para não ser tão didático assim, você faz uma poesia e deixa que cada um pense o que quiser. Depois do intervalo, um bate-papo com o escritor Edson Aran sobre o romance Quincas Borba e Nosferatu. O Entre Linhas volta já.
Em Quincas Borba e Nosferatu, o escritor, jornalista e roteirista Edson Aran parte da obra de Machado de Assis para compor um romance de mistério que tem participação especial de outro personagem de um clássico da literatura, o Conde Drácula. Aran falou ao Entre Linhas sobre essa narrativa repleta de inventividade, ironia e diferentes camadas de leitura. O que você buscou ao cruzar Quincas Borba e várias outras personagens de Machado de Assis com o Conde Drácula? Na verdade, esse livro é uma declaração de amor à literatura do século XIX. Porque, apesar da distância que tem entre o Machado e o Bram Stoker, ambos publicaram folhetins. Eram folhetins. Né? O romance moderno, como a gente conhece, ele nasce no século XIX junto com a imprensa. Porque até então você tinha publicação, mas não existia uma imprensa de massa e nem um romance de massa. Os livros foram publicados em jornais e revistas antes de virarem livros. Então, assim, toda a literatura do século XIX ela nasce junto com a imprensa. E isso eu achava muito interessante, assim, fazer essa junção dos personagens desse romance como se eles habitassem o mesmo universo, como se eles se correspondessem, se falassem, se influenciassem. Foi essa a ideia. Na trama aqui, a gente tem uma série de elementos que são extraídos de livros como Memórias Póstumas, Dom Casmurro, o próprio Quincas Borba, e que aparecem aqui, mas modificados. Você vai alterando as narrativas originais do Machado, fazendo esses personagens se encontrarem numa trama, enfim, em que entra em cena um príncipe da Transilvânia sinistro e que vai perturbar a ordem social ali do Rio de Janeiro do século XIX. Mas é interessante notar que esta fantasia toda, depois de um longo percurso das 300 páginas do livro, acaba reconduzindo ao próprio Machado de Assis, no sentido de que, apesar da imaginação, você respeita a visão de mundo do Machado, apenas dá uma outra coloração a ela, né? O livro se encaixa no Machado. Porque assim, o Drácula é um romance polifônico, né? Um romance que tem diálogos, tem cartas, tem diários, e o meu livro também. Com a diferença de que eu tenho 2 narradores machadianos, que são, por natureza, irônicos e não confiáveis. Então, assim, a minha brincadeira, quando eu estava escrevendo, e eu me diverti muito escrevendo esse livro, eu espero que o leitor também se divirta lendo, era assim, eu preciso contar uma história de horror, uma história que também é uma investigação, mas os narradores não são confiáveis, eles não acreditam no que eles estão vendo. Eles não sabem se o que eles estão vendo é real. E um dos narradores é o Brás Cubas e o outro é o Bentinho, né? Ou seja, a gente tem aqui a verdadeira história, né, ou as verdadeiras memórias póstumas de Brás Cubas, e a gente tem as anotações do Bento Santiago, que depois vão redundar na narrativa em primeira pessoa, que é Dom Casmurro, mas o livro do Machado abandona muito do que está nessas anotações criadas por você, Edson Aran, né? Sim, a ideia é essa. Quer dizer, as verdadeiras memórias do Brás Cubas seria uma versão alternativa da história que nós conhecemos, que estaria arquivada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Esses são os documentos que eu desenterrei para fazer o livro. Literalmente desenterrei, porque Brás Cubas está morto. A narrativa do Bentinho, do Bento Santiago, são anotações, porque ele decide escrever as memórias, ele começa a fazer anotações que ele vai usar posteriormente no Dom Casmurro. Mas muita coisa ele descarta, porque ele mesmo não acredita no que aconteceu. Ele mesmo não acredita na novela gótica que ele participa. E aí chegamos à questão. Existe também uma outra intenção aí, né? Eu acho que criar um romance, além de saboroso, um romance que faz com que a ideia do sanguessuga, daquele que enfim, aquele que vive da morte dos outros, algo que de alguma maneira está latejando no diagnóstico de Brasil que o Machado faz, né? O que
dá à imaginação, à fantasia, um sentido muito simbólico e muito agudo e crítico em relação à sociedade brasileira, não apenas da época do Machado, mas também depois dela, né? Então, essa era a ideia. Quer dizer, a minha ambição não era levar o Machado para o gótico, mas trazer o gótico para o Machado. Trazer a novela gótica para dentro do Machado. Assim, como é que funciona um personagem como Drácula numa narrativa machadiana? Era isso que eu queria fazer, não era o contrário. De uma certa forma, é uma coisa meio antropofágica, né? E já que algumas das personagens são extraídas do Dom Casmurro, romance que tem a questão do adultério ou não da Capitu, isso vai aparecer aqui, né? Porque só, assim, acho que dá para falar isso sem ser spoiler. O Quincas Borba se transforma num investigador filosófico, o Brás Cubas retoma contato com ele por conta disso, eles formam uma dupla meio estilo Sherlock Holmes e Watson, e eles vão investigar, enfim, uma possível trama de adultério envolvendo a Capitu, e descobrem que, na verdade, ela não está cometendo adultério nenhum, pelo menos no início, porque ela tem ido ao Paço Imperial ver conferências de uma celebridade internacional que está no Rio de Janeiro, que vem a ser o Conde Drácula. Isso é meio um enredo básico, aquilo que deflagra a narrativa. Sim, né? é o início. Agora, a questão do adultério aqui é completamente transtornada por essa mescla de narrativas que você faz. Capitu tem desejo nesse livro. Porque no livro do Machado, o desejo da Capitu ele é filtrado pela narrativa do Bentinho. O Bentinho é um personagem muito chato, né? O Bentinho é chato. Ele é casmurro, né? Ele é pentelho. Ele é cruel. Ele chega a ser cruel no fim do livro. Mas você não sabe muito sobre a Capitu. Claro que a Capitu não poderia ter voz. Ela não tem voz no Machado, ela não poderia ter voz no meu livro. Porque você acaba com o mistério da Capitu. Tem dois personagens que não podem ter voz. O Drácula e a Capitu. O Drácula, você tem a narrativa sobre o Drácula de outros personagens e a narrativa sobre a Capitu por outros personagens. Porque se eles falam, você desmonta a magia que tem em torno de Capitu e de Drácula. Ela entra em contato com um Drácula que é ao mesmo tempo o Drácula do Bram Stoker, mas é também a encarnação das suas fantasias eróticas, né, de alguma maneira. Ela, mas também a Sancha, a mulher do Escobar, supostamente o homem com quem a Capitu traiu o Bentinho. Então ali as mulheres estão catalisadas por esse desejo. E aqui é um livro em que a gente tem o desejo feminino muito presente nas duas figuras da Capitu e da Sancha, né? As personagens femininas são muito fortes e foi uma coisa que eu trabalhei muito para que isso acontecesse. E, sem dúvida, a Sancha e a Capitu, nesse livro, os maridos não estão à altura delas. Esse é o fato. Aí aparece o Drácula, né? Aparece um homem sedutor que só tem um problema, ele é um vampiro. Bought a present for you. Then I hope it's a beautiful woman. O que o Quincas Borba propõe com o humanitismo e como é que essa proposta filosófica aparece aqui? Então, o Quincas Borba, o humanitismo é uma paródia de filosofia, né? Eu acho que talvez seja por isso que o Woody Allen goste tanto de Brás Cubas, né? Porque são personagens intelectuais, né, burgueses, que são os personagens do Machado, envoltos em tramas eróticas e de adultério, e tem essa paródia de intelectualidade que no personagem do Brás Cubas, né? É uma paródia de filosofia. O humanitismo, na verdade, segundo o Brás Cubas, é que tudo que existe é em função do homem. O homem é o centro do universo. O homem, então, o humano define tudo. Então, isso, no fim das contas, quando o Quincas Borba descobre a existência do Drácula e começa a perceber o que é aquela criatura, ele tenta encaixar essa criatura que não é humana dentro do humanitismo. No fim das contas, ele consegue conciliar o Drácula no humanitismo. Eu acho que isso é a chave do livro, acho eu.
E como a Entrelinhas de hoje tratou da peça O Mercador de Veneza, a gente termina lembrando da ensaísta carioca Bárbara Heliodora, que morreu em 2015 aos 91 anos, e é autora de Falando de Shakespeare, entre outras obras, sobre o poeta e dramaturgo inglês, do qual foi também exímia tradutora. Até a semana que vem. Sempre, 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 sempre atual. Não é só o Ian Cotton que disse Shakespeare, nosso contemporâneo. Ele é sempre contemporâneo, como contemporâneos são todos os grandes autores. Quer dizer, Sófocles também é contemporâneo, né? Tchekhov é contemporâneo, Molière é contemporâneo. Quer dizer, sei lá, há tantos autores de várias épocas que falaram ao ser humano e do comportamento humano com tal penetração que eles ficam sempre em dia com a matéria. Eu nunca reli uma peça que eu não dissesse, puxa, eu não tinha notado isso. Há sempre alguma coisa nova. Na peça era uma vez um teatro. Dentro do teatro havia um museu. Dentro do museu, um templo. Neste templo estamos nós. Dentro de nós, um coração. Neste coração, há um teatro. Dentro do teatro, um museu. Dentro do museu, um templo. E é neste templo que estamos todos nós. Dentro de nós, o silêncio.